E nós mesmos que estudamos família, né, somos terapeutas, estudamos família, nós caímos num risco de reduzir o ensino bíblico tudo voltado para a família. É um perigo. E nem tudo que está na Bíblia diz respeito à família. Exatamente. Então a gente não pode, porque nós estudamos família, querer reduzir a Bíblia somente para ensino de família. E nem reduzir a Bíblia somente para ensino emocional, porque também não é esse nosso objetivo. O que nós queremos que você venha a ter liberdade emocional. Sabe por quê, minha irmã? Liberdade emocional vai te permitir ter uma vida com Deus livre e também cumprir propósito. Cumprir propósito. Então, o que acontece? O que nós estamos trazendo? Aí você vai me dizer. Por que nós estamos falando isso? Que o poder de Deus é para o evangelho, que o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Por que nós estamos falando isso? Gente, porque assim, ó, quando nós encontramos, nós somos cristãos já há muitos anos, então assim, ó, é muito comum você lidar com os nossos irmãos e muitas pessoas não querem, de repente, estar com algum problema no casamento. Aí fala assim, não, eu não vou me aconselhar, eu não vou fazer nada, eu só vou orar porque Deus vai restaurar. E esse restaurar é Deus mudar o outro, não quer mudar a gente. Que engraçado, boa, né? Eu nem pensei nisso, mas isso que você falou é verdade. Eu vou orar para que Deus mude o meu marido. É, porque tá feio o negócio, né? Vamos pensar. Isso, então assim, ó, eu tô com alguma doença, eu tô com depressão. Não vou procurar um médico. Por quê? Porque eu vou orar e Deus vai me salvar, vai me restaurar, porque eu sou uma nova criatura. Então, e nós vemos muitas irmãs presas emocionalmente, com depressão há anos, algumas até que se cortam, mas estão lá perseverando em oração e não busca ajuda. E até com tentativa de suicídio, isso é muito sério. Então assim, ó, gente, nós estamos falando isso aqui por quê? Porque há um pseudo-entendimento, um falso entendimento de que uma vez que eu aceito Jesus, todos os traumas que eu vivi na infância, no passado, vão ser simples assim esquecidos. Não é assim. Não é assim. Uma pessoa que é homossexual e ela aceita Jesus, de uma hora para outra ela deixa de ter desejo homossexual? Não deixa. Nós não podemos cair nesse engano, nesse Isso é um engano. Por quê? Porque ela sente o desejo homossexual. Agora, o que ela vai acontecer com ela é que assim, ó, se ela perseverar e não der vazão aos desejos da carne dela, vai ser salva. Por quê? Porque os méritos de Cristo, ela está vivendo em santificação, beleza. Mas o desejo, talvez vai morrer com aquele desejo nela ali, vai ter que lutar a vida inteira contra esse desejo homossexual. E nós temos então a gente tem que deixar isso claro aqui, amor, porque há esse falso entendimento do povo cristão, de que uma vez salvo, uma vez aceitado Cristo, todos os meus problemas emocionais, os meus problemas mentais, até problemas no casamento, serão resolvidos com uma simples oração. E não é assim. Quantos filhos de pastores que estão perdidos? Quantos filhos de missionárias, de pastoras, de cantoras famosas que a gente conhece que estão perdidos? E essas mulheres oram. Essas mulheres são mulheres de oração, são ativas no ministério. Ora, por que os filhos estão perdidos? Se nascerem em um lar cristão, se ouviram da palavra, se foram evangelizados. Porque a questão não é só orar. Orar é importante. Vamos frisar, o evangelho é o poder de Deus para te salvar. Mas se envolve questões emocionais, você tem que ser responsável e procurar um médico. Se envolve questões traumáticas da infância, se envolve o sistema familiar, tem que procurar um profissional da área para poder te orientar. E sabe por que essas mulheres têm os seus filhos se afastam? Nem é culpa delas e jamais seria. É porque os filhos têm o seu livre-arbítrio, as suas escolhas. Simples elas assim. fizeram a parte, elas estão orando. E Deus, claro, Deus permite situações, com certeza. Mas o fato é, eles também têm as escolhas. O que nós queremos trazer é o seguinte, aí você vai nos perguntar, de repente você deve estar pensando, mas a Bíblia diz lá, em Isaías 53, que pelas pisaduras dele eu fui sarada. Fui sarado, nossa. Ótimo, muito bom pensar nisso. Se você pensou isso, perfeita. Veja, o centro do evangelho é salvação. Salvação. Mas Deus sabe que você precisa ter qualidade de vida nessa terra, porque você não é anjo. Você não é um ser espiritual, você é um ser matéria nessa terra. Então, Cristo permite isso. Mas sabe como é que ele permite essa cura? Só que é engraçado que quando pelas suas pisaduras eu fui curado, ninguém espera um câncer ou um filho convulsionando, orando. Você ora e vai correndo para o hospital, não é assim? Sim, se um casal é cristão se você e o filho convulsiona, ok, entendi. Se o teu marido, de repente, tem um AVC, ou está tendo um infarto, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, ok. Então por que você não fica só orando, minha irmã? E por que o marido teve AVC? E por quê? Não, mas eu quero trazer assim, olha, você quer a cura? Porque pelas pisaduras, nós somos saradas mesmo. Só que sabe o que eu quero trazer para você? Pelas suas pisaduras nós somos saradas.
Só que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele nos dá a ciência para nos sarar também. Ele faz o sobrenatural, ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus, gente. Mas e a ciência está aí para suprir uma necessidade minha e sua. Então, se o seu marido infarta, você vai declarar que pelas pisaduras de Cristo ele foi sarado. Mas sabe o que você vai fazer também? Você vai correr com ele para o hospital para poder tentar reverter. Ou você vai deixar ele morrer em casa, ou você vai deixar o seu filho morrer convulsionando em casa. Uhum. Agora, se nós temos essa lógica, eu só tenho um câncer, e descubro logo no começo, eu vou declarar que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarada, eu vou orar, eu vou jejuar, e o Senhor vai me curar. Mas, de repente, ele me cura através da onde, Vini? Do médico, ou da ciência. Ou às vezes não cura, porque tem muitos cristãos que morrem por causa de câncer. Exato, gente. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Pelas pisaduras fui sarada, eu vou crer. Só que eu vou dar o meu melhor nessa terra. E Deus, ele também dá o melhor para nós. Sabe como? Ciência. A medicina, farmacologia. Hoje tem medicamentos que são assim de última geração para depressão, para câncer, para o que for. Então, hoje os médicos, a ciência já entende problemas raros, doenças raras, reversão, cura. Quer dizer, se para os problemas físicos eu busco orar, por que quando eu estou com uma depressão ou quando eu estou com algum aprisionamento emocional importante, eu não busco ajuda? Puxa vida, tem um texto em Pedro, amor, que eu até queria ler, porque Pedro fala de um versículo, ele fala em um versículo, eu acho que é aqui, ó, justamente isso que você está falando. Quer ver, ó? Eu vou achar aqui, mas deixa quieto, vamos dar continuidade aqui. Aí, quando você for falar, eu procuro aqui. Porque o que eu quero trazer é isso, minhas irmãs. Pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado. Vinícius, nós fomos e nós nos apropriamos. Só que se eu estou com alguma prisão emocional, algum medo que me paralisa, se eu estou com alguma culpa terrível que atrapalha os meus dias, se eu estou com problema em relacionamentos, se eu vivo com uma angústia, um vazio muito grande, eu tenho que procurar ajuda e declarar junto dessa ajuda que pela pisadura do Senhor eu fui sarada. Você entende o que eu quero dizer? O que eu estou falando é o seguinte, nós somos muito incoerentes. Eu falo isso porque um dia eu fui. Câncer, médico. E quando a pessoa é curada, o Senhor curou, e realmente curou através da medicina. Mas se a depressão, eu mesmo com depressão, eu achava que o Senhor tinha que me curar. Eu orava, jejuava, cheguei até a ficar com raiva de Deus, por que ele não me curava. Eu questionava Deus, por que ele não me curava. Mas sabe por que ele não me curava? Porque ele não é Deus? Muito pelo contrário, ele é o Todo-Poderoso. Mas eu é que estava com preconceito e eu é que simplesmente queria jogar na mão de Deus algo que é responsabilidade minha. Se eu tô com câncer, eu tenho o direito de ficar em casa e morrer em casa. Esperar uma metástase, não é assim? Claro. Ou eu posso procurar ajuda. E por que a gente acha que testemunha de Jeová é irresponsável quando não faz a transfusão de sangue? Não, mas eles são, né? Muitos cristãos questionam. Mas agora, quando você tem uma depressão, quando alguém tem uma depressão, você simplesmente acha que é falta de Deus, falta de oração. Irmãs, nós precisamos romper com isso. Vini, vamos dar sequência? Vamos dar sequência. Porque senão a gente cansa as nossas queridas. Né? Vamos lá. Então, vamos trazer alguns exemplos de doenças que envolviam questões espirituais. Por que é importante a gente trazer isso? Porque tinha doenças, né, Vini? Jesus, a Bíblia nos mostra, que nós falamos no começo, doenças que são a nível espiritual e enfermidades a nível físico mesmo. Curou a doença, pronto, acabou. Tem aqui um exemplo em Lucas, no capítulo 4, no versículo 40, que diz assim, ó. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhos traziam. Para quem? Para Cristo. Isso. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia. Ou seja, Jesus estava curando, só que de muitos, e não todos, eram expulsos demônios. Ou seja, nem todos que estavam ali sendo curados, doentes, estavam endemoniados. Negativo. Né? Porque ele fala aqui, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, doenças do corpo ali, lhos traziam. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também, de muitos, saíam demônios. Ou seja, não era de todos que saíam demônios. Tinha doenças que eram moléstias. As enfermidades eram doenças mesmo. E Jesus curava. E Jesus curava. Mas a doença em si não era uma origem espiritual. Só espiritual. É só demônio, é só o diabo. Não. Isso. Mas aqui nós vemos casos que
esse aqui é um exemplo de que muitos demônios estavam sendo expulsos de enfermos. Isso. Então, nós temos casos na Bíblia de doenças que são enfermidades que são de âmbito espiritual. Então, né? O que nós estamos trazendo é o seguinte, para você entender. Existem, aqui nesse primeiro texto, nós entendemos que tem doenças que são físicas e doenças geradas pelo contexto espiritual. Isso. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Vamos